O interesse de Paulo pelo progresso do Evangelho. Nós lemos no primeiro capítulo de Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Duas graças a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 3 Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. 4 Fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. 5 Pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora. 6 Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. 7 Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. 8 Pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. 9 E isto peço em oração: que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. 10 Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros, e sem ofensa até o dia de Cristo. 11 Cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. 12 Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. 13 De modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões. 14 Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. 15 Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. 16 Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. 17 Mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. 18 Mas que importa? Contanto que, de toda maneira, ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. 19 Porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. 20 Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. 21 Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. 22 Mas, se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. 23 Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. 24 Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. 25 Tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós para vosso progresso e alegria na fé. 26 Para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. 27 Somente portai-vos, do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vai-vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente como uma só alma pela fé do Evangelho. 28 E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. 29 Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. 30 Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. Quando Paulo escreveu esta epístola aos Filipenses, ele se encontrava preso em Roma, porque havia apelado para César, conforme podemos ver no relato do livro de Atos, quando se encontrava preso na cidade de Cesareia. O próprio livro de Atos se encerra com a prisão domiciliar de Paulo em Roma, e foi nesta ocasião que ele escreveu aos Filipenses, bem como as epístolas aos Colossenses, Efésios e Filemão. Ele estava convicto de que seria posto em liberdade, porque havia sido preso por causa de acusações dos judeus, e sendo cidadão romano, sabia que o parecer de César lhe seria favorável, porque o Império Romano não se envolvia nas questões religiosas das nações dominadas, quando as religiões não interferissem nos interesses do Império. Paulo sabia que viver ou morrer era um assunto relativo à vontade soberana e absoluta de Deus. Ele não poderia interferir um só milímetro quanto a isto, nem mesmo lhe interessava fazer tal interferência, em face do seu grande desejo de partir deste mundo para estar para sempre com o Senhor, como afirma nos versos 20 a 26. Mas, se era da vontade de Deus que continuasse aqui, dando testemunho do Evangelho de Cristo, então esta também seria a sua escolha, e se renderia à vontade divina com alegria e contentamento na realização do serviço que Deus lhe tivesse designado. Se nós fixarmos bem a nossa atenção nas coisas que Paulo diz neste primeiro capítulo da epístola,
poderemos ver que o tema central do seu interesse é o progresso do Evangelho. A sua gratidão a Deus pelos filipenses não era propriamente em relação ao cuidado que demonstravam por ele, Paulo, mas que demonstravam pela obra do Evangelho. Paulo disse que anelava pelo aperfeiçoamento espiritual dos filipenses, e declarou a razão da esperança da sua expectativa manifestada em tais sentimentos que possuía em relação a eles. O fato de serem participantes com ele tanto nas suas prisões quanto na defesa e confirmação do Evangelho, como se vê nos versos 6 e 7. Ele prosseguiu afirmando no verso 12, que até mesmo suas prisões e as circunstâncias que as envolveram foram úteis para o progresso do Evangelho, tanto pelo seu testemunho direto aos soldados da guarda pessoal de César, que era chamada de guarda pretoriana, como testemunho do Evangelho a muitos, até mesmo a governadores. A sua prisão também estava incentivando a muitos a pregarem o Evangelho, como afirmou nos versos 13 e 14, e ele louvava a Deus até mesmo por aqueles que faziam pensando estar lhe acrescentando aflições, por se vangloriarem no fato de estarem pregando livremente, enquanto o próprio apóstolo estava preso, como vemos nos versos 15 a 18. Paulo reconhecia que até ele seria beneficiado pelo trabalho destes que pregavam a Cristo por motivo de disputarem com ele. Os seus motivos não eram adequados, porque deveriam fazê-lo com amor e com vistas à unidade, mas eles estavam pregando a palavra verdadeira, e isto resultaria na salvação de muitos. Estes que fossem salvos, certamente seriam movidos a orar em favor do progresso do Evangelho, e Paulo sabia que até ele seria beneficiado por estas orações. Por isso o apóstolo afirmou que, de toda maneira, por pretexto ou de verdade, o que importa é que Cristo seja anunciado, e ele se regozijava nisto e que sempre se regozijaria. Ele não mudaria de parecer em relação a isto, porque sabia que é o reino de Cristo que prevalecerá afinal sobre todo e qualquer interesse, como lemos nos versos 18 e 19. Paulo sabia que a vida de um cristão neste mundo é para a obra do Evangelho. É para dar testemunho de Cristo seja onde for, e na ocasião que for. Então, ele expôs no verso 27 a sua expectativa em relação aos filipenses, de que permanecessem firmes num só espírito, combatendo juntamente como uma só alma pela fé do Evangelho. A epístola aos filipenses foi escrita por Paulo, mas ele a subscreve juntamente com Timóteo, citando seu nome na saudação inicial. Não simplesmente pelo fato de Timóteo estar ao seu lado na ocasião da escrita, mas para honrar um dos seus principais cooperadores de ministério, agindo ao lado de Tito e de outros, como evangelistas, na fundação de igrejas debaixo da autoridade do apóstolo. Uma igreja local, como era a de Filipos, é formada pelos seus membros dentre os quais são nomeados e ordenados, seus pastores e diáconos, como se vê no verso 1. Os pastores e diáconos são servos de Jesus Cristo servindo a igreja. Por isso Paulo designa-se a si mesmo e a Timóteo, na saudação inicial à igreja, como servos de Jesus Cristo. Paulo costumava abençoar as igrejas com a fórmula graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que Paulo impetrava como apóstolo era a paz que Cristo dá, e não a paz que o mundo dá. Mas, esta paz não pode existir se não estivermos sendo fortalecidos pela graça. Por isso, a graça e a paz sempre vêm juntas, sendo que a paz é um dos frutos da graça. Na verdade, todo verdadeiro fruto espiritual, todo verdadeiro amadurecimento espiritual é o resultado do trabalho da graça de Jesus. Daí a convicção e certeza de Paulo que o trabalho da graça, que Deus havia começado nos cristãos filipenses, continuaria operando até o seu aperfeiçoamento, até o dia de Cristo Jesus, como se vê no verso 6. Todo aquele que pertence realmente a Cristo terá este aperfeiçoamento realizado pela graça por causa da habitação do Espírito Santo. Importa que todo filho de Deus seja aperfeiçoado até a semelhança de Cristo Jesus. É muito comum encontrarmos na Bíblia passagens que afirmam a necessidade de aperfeiçoamento dos cristãos para o encontro deles com Cristo, entre nuvens, por ocasião do arrebatamento da igreja. Nós vemos claramente em todos estes textos que o dia da volta do Senhor é colocado como um ponto de referência, como um alvo para o qual todos os filhos de Deus devem avançar como numa carreira. Porque importa que a igreja seja apresentada a ele como uma noiva ataviada para seu noivo, gloriosa, santa, sem mancha, irrepreensível. Paulo preparava os cristãos como esta noiva santa, para apresentá-la a Cristo, do modo como ela deve ser achada no dia da sua vinda. Paulo fala de uma obra da graça de Deus que já foi começada, e que deve avançar na experiência cristã, até seu completo aperfeiçoamento no dia de Cristo. Ele afirmava isto, porque todo aquele que possui a verdadeira graça será impulsionado a crescer espiritualmente, pois há um princípio de vida na graça, que chama por uma graça amadurecida, assim como há um princípio de vida natural que chama pela maturidade física dos seres vivos. Paulo disse aos filipenses que o crescimento no amor depende do pleno conhecimento das coisas espirituais, sobretudo do próprio Cristo, com discernimento, do que procede dele, daquilo que não procede,
sem o que não é possível aprovar as coisas excelentes, e ser cristãos sinceros e sem ofensa, ou seja, sem mácula, mas cheios do fruto de justiça, que é operado por Cristo em nossa comunhão com Ele, como se afirma nos versos 10 e 11. Paulo sabia que este trabalho de Deus nos crentes dependia de ser pedido a Ele que o amor aumentasse, e para tanto o próprio apóstolo orava para que o mesmo fosse realizado nos filipenses, para que pelo bom testemunho de fé que poderiam dar, Deus Pai seria glorificado em seu Filho Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé. A glória de tudo o que fizermos deve ser tributada a Deus e somente a Ele. O amor é o cumprimento da lei. Portanto, o amor aqui referido não é um amor sensual, mas o amor ágape, que nos vem do alto, que nos recomenda a Deus, porque é fundamentado no conhecimento e discernimento da sua vontade. Aprovar coisas excelentes é saber diferenciar entre o que é precioso e o que é vil, e escolher e praticar o que é precioso para Deus. É somente assim que podemos ser sinceros, ou seja, pensar e agir de acordo com aquilo que nós somos de fato, porque a impressão que dermos a outros e aquilo que dissermos e fizermos estará em conformidade com aquilo que somos. Este discernimento espiritual que procede da capacidade de julgar todas as coisas, segundo a mente de Cristo e não segundo o mundo, seria necessário para que os filipenses entendessem que as prisões e sofrimentos de Paulo não significavam que ele tivesse fracassado e muito menos que a qualquer insucesso no Evangelho de Cristo. Por isso, o apóstolo se apressou em lhes dizer logo neste início da sua epístola, quantos bons propósitos Deus estava realizando através das suas prisões e tribulações. Com isto estaria prevenindo qualquer tipo de escândalo por parte dos filipenses em relação às suas prisões e sofrimentos. Ele não queria ser uma pedra de tropeço para qualquer cristão, por causa de uma interpretação falha do fato de estar preso e sofrendo por causa do Evangelho. O diabo poderia lhes tentar com o pensamento de que, caso a doutrina de Paulo fosse de Deus, ele não deveria estar padecendo daquele modo, por tanto tempo, porque afinal havia ficado preso por 2 anos em Jerusalém, mais 2 em Cesareia, e também já estava na prisão de Roma por cerca de 2 anos, na ocasião em que escreveu esta epístola aos Filipenses. Nunca o escândalo e loucura da cruz foi tão patentemente marcado como através dos sofrimentos de Paulo. Quando se prega e se vive o genuíno Evangelho, e quanto mais se busca a semelhança de Cristo como Paulo fazia, o resultado sempre será o de sofrermos algum tipo de oposição e perseguição do inferno, porque Satanás se opõe tenazmente à pregação do Evangelho verdadeiro, e ao seu progresso, produzindo conversões a Cristo. Mas, a paciência nas tribulações e a aprovação e confirmação da fé, contribuem para o nosso aperfeiçoamento espiritual e nos torna mais poderosos para ministrar a graça de Cristo, porque o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A serenidade, graça, amor, alegria, paz e poder que Paulo demonstrava ter na prisão, deram um grande testemunho da eficácia da consolação de Cristo e do Espírito Santo em relação aos seus servos fiéis. Muitos se dispuseram a se render a um Deus de amor que manifestava seu poder de maneira prática na vida de Paulo, porque onde outros teriam gemido, Paulo exultava e permanecia em paz. Mesmo estando preso, o apóstolo continuava gerando frutos espirituais para Deus, porque estava preso, mas não deixava de orar e dirigir a obra através dos seus cooperadores. Ele não parou de estudar enquanto estava na prisão, conforme vemos em suas epístolas, mesmo quando estava próxima à sua morte, conforme se vê em 2 Timóteo. Não recuou na fé, não alterou seu testemunho, não desfaleceu e estava bem certo de que todo o fruto do seu trabalho lhe traria grande galardão. O seu lema era: enquanto no corpo não desperdicemos nenhum tempo em fazer o bem, e este deveria ser também o lema de todo cristão. Por isso, ao ter escrito aos Filipenses, sabia que era necessário permanecer ainda na carne, porque ainda haveria muito fruto do seu trabalho. Esta era sua razão para continuar a viver, porque aquela era a vontade de Deus para com ele, conforme afirmou nos versos 21 a 24. Dar um bom testemunho de Cristo neste mundo não é somente uma boa razão para continuar vivendo, mas uma razão importante e necessária, segundo a vontade de Deus, até ao tempo determinado por Ele para nossa partida. Decidir permanecer na carne por amor aos eleitos é a boa decisão que Deus espera ver em todos os seus filhos, especialmente nos ministros do Evangelho. Se amamos realmente ao Senhor, e desejamos de fato estar com Ele, devemos provar isto pela renúncia à nossa vontade, e às paixões deste mundo, e escolher fazer incansavelmente sua obra, remindo o tempo, de maneira que nosso amor por Ele seja comprovado no amor pelo nosso próximo, que é na verdade uma demonstração de amor ao próprio Deus, porque Ele precisa nos usar para alcançar os eleitos e edificá-los na verdade, como lemos nos versos 21 a 24 deste primeiro capítulo de Filipenses. Paulo exortou os filipenses a serem diligentes vivendo de modo digno do Evangelho, combatendo o bom combate da fé em unidade espiritual, como se fossem uma só alma, sem se deixarem intimidar pelos adversários, que são, na verdade, opositores do Evangelho. Esta oposição espiritual é uma indicação da genuinidade da nossa salvação,
e da perdição dos nossos inimigos e de Cristo, como Paulo afirma nos versos 25 a 28. Então, não há motivo para se paralisar a obra de evangelização em face das perseguições que possamos sofrer. Os sofrimentos não são estranhos ao Evangelho, ao contrário, fazem parte da identificação que devemos ter em tudo com Cristo, que é a nossa cabeça. Não somos apenas participantes da glória de Jesus, como também dos seus sofrimentos, porque importa que os cristãos sejam em tudo semelhantes a Ele. A chamada da fé é, portanto, também uma chamada ao sofrimento, ou seja, a padecer por amor a Cristo, por causa do trabalho que realizamos para Ele, como se vê no verso 29. Paulo havia dado um grande exemplo à igreja, de como se devia proceder e combater, até aquele momento da sua vida. Este é o mesmo combate do qual participam todos os cristãos. Ele deixou os filipenses bem inteirados disto para que julgassem de maneira correta os próprios sofrimentos que viessem a experimentar na defesa do Evangelho, como se afirma no verso 30. Não é simplesmente o sofrimento, mas a causa do sofrimento, e não somente a causa, mas o espírito que faz o mártir. Um homem pode sofrer por uma causa ruim, e então, sofre justamente, ou numa boa causa, mas com uma mente errada e não por causa do Evangelho. Então, os sofrimentos perdem seu valor e não o tornam digno de receber galardão. Estes sofrimentos pelo Evangelho não consistem basicamente nas aflições comuns desta vida da qual todos partilham, sejam ou não cristãos, mas sobretudo as canseiras, as perseguições, as injúrias e tudo mais que sofremos quando nos dedicamos à obra do Evangelho.